Olá, pessoal. Então, nós vamos aqui dar início à minha apresentação da disciplina de mineração de texto aplicada, né, que é conduzida pelo professor doutor Moisés Lima Dutra. Então, essa apresentação faz parte do seminário temático, né, da disciplina que estamos cursando no doutorado em Ciência da Informação, na Universidade Federal de Santa Catarina. O tema atribuído a mim é o de analíticas de textos baseada em contexto. Muito bem, então, analisando aqui uma agenda da nossa apresentação, né, e seguindo a própria orientação da atividade para organizar os conteúdos para serem apresentados, estamos aqui estruturando a apresentação em 4 sessões, com uma visão geral, apresentando o contexto da mineração de textos baseada em contexto, apresentando também um background histórico, né, e uma evolução de onde que vem todo essa técnica e essa abordagem. Vamos visitar alguns cenários, né, de uso na prática em diversas áreas do conhecimento e vamos ver uma aplicação de mineração de texto que utiliza a técnica baseada em contexto, com a língua na língua portuguesa. Então, vamos lá. Para iniciar essa apresentação, né, já que a gente está falando de uma técnica de análise baseada em contexto, essa é uma técnica que está dentro do escopo da mineração de texto. E como a gente bem trabalhou, né, a maior parte da informação presente na internet, na atualidade, ela está disponível na forma textual, né. E a mineração de texto, ela busca, então, o conhecimento que está implícito nesses textos, né. E esse conhecimento, ele é dependente do domínio aonde aquele texto está inserido. E a gente tem que a validade dos fatos, ela muda de acordo com a mudança do contexto. Então, dentro do escopo da mineração de texto, é que a gente tem essa preocupação de tentar incorporar a análise baseada em contexto, aonde o texto está inserido. Ainda num overview sobre especificamente as técnicas baseadas em contexto, né, a gente pode definir como um processo que aplica o contexto, né, que incorpora o conceito de contexto, que não é um conceito muito simples. Então, incorpora esse conceito às técnicas tradicionais da mineração de texto, com o objetivo de melhorar a acurácia dos resultados. Então, ela se apresenta como um processo que pode lançar mão de diversas abordagens, como a gente vai ver, para poder trazer mais significado para a mineração de texto. Na sequência, ainda caracterizando a técnica, né, a abordagem baseada em contexto, a gente tem que diferentes abordagens podem ser utilizadas para essa análise baseada em contexto dentro da mineração de texto, né. E essas abordagens, elas vão desde o uso de um léxico, né, contextualizado, baseado simplesmente no uso de léxico ou numa estratégia hibridizada, né, combinada de léxicos com técnicas de aprendizado de máquina, que vão ali levar em conta, então, o contexto. Além de diferentes abordagens, a gente tem, obviamente, diferentes contextos para serem incorporados, que, em última análise, são analisadas linguisticamente. Essa esses diferentes contextos, né, eles podem representar ali o perfil do usuário, características inerentes ao próprio usuário, podem representar contextos sociais de todo um grupo ao qual o usuário, pertença, contextos espaciais onde, aquele cenário, aquela aplicação está aplicada, contextos temporais. Então, o contexto ele
vai ser extremamente diverso e vai depender de cada aplicação, né. Então, esses diferentes tipos de contextos podem ser aplicados de forma isolada, né, simples, unicamente priorizando um contexto, da mesma forma que de forma combinada, né, para poder alcançar aí melhores resultados. Daí a gente tem aqui eu trouxe essa citação que traz o problema da definição do termo contexto, né, o que é trabalhar com, análise baseada em contexto. Então a teoria do contexto, ela tem sido amplamente analisada, né, em diversas áreas. Existe muito mais de centenas, né, de definições de contextos, eh que diferentes campos vão trazer. E essa natureza sofisticada do contexto, ela torna difícil encontrar uma definição única para o contexto, né, uma definição única de contexto. O que que é um contexto, né? Para decidir, por exemplo, se o contexto é um quadro de um dado objeto, né, se é um cenário aonde o objeto está inserido, ou se é algo estático ou dinâmico, e pode ser, né, tanto um quanto o outro, ou outro, né, ou, qual contexto, por exemplo, é relevante para um determinado estudo. Então, eh parece uma definição recursiva, mas a caracterização do conceito contexto, ela depende do contexto, né. Em cada trabalho, em cada aplicação, o conceito de contexto pode estar aparecendo de diferentes formas e vai se apresentar então, com diferentes definições. E ainda então, seguindo nessa linha, eu quis trazer aqui para começar 2 principais exemplos de aplicação de técnicas baseada em contexto. Uma é essa aqui, é a análise de sentimentos e depois de similaridade de documentos também. Com relação à análise de sentimento, eh, a gente tem que esse cálculo, né, da análise da polaridade do sentimento, ela ela não é capaz de capturar aquelas opiniões que podem mudar radicalmente, né, de direção, dependendo do cenário aonde aquele dado está sendo coletado. Então, especialmente aqui, a polaridade neutra, ela vai poder mudar de positivo para negativo, eh, radicalmente. Então, a análise de sentimento, ela é uma área muito, que demanda muito essas técnicas baseadas em contexto, que melhora muito, né, que são consumidoras, né, especialmente dessas técnicas. Então as pesquisas, em curso, elas mostram aí que algumas dessas questões, elas podem ser resolvidas utilizando alguma informação extra, né, do contexto a esse processo maior que é da análise de sentimentos. Então a gente vê que diferentes, por exemplo, né, a frase "notícia incrível", né, aquela frase, uma exclamação. Como analisar a polaridade dessa frase, né, se ela é positiva ou negativa? Se ela está num contexto de uma notícia, né, que fala sobre, né, o soldado machucado que subiu o Monte Everest em tempo recorde, ela tem uma valência positiva. Já se está falando de um terremoto que matou 2.000 pessoas, essa é uma frase que vai ter uma polaridade negativa. Então, levar em consideração o contexto onde aquele texto aparece, muda radicalmente a sua interpretação. E os sentimentos, eles fazem uso do conhecimento, né, e esse conhecimento, ele é dependente do contexto. Daí a necessidade de lançar mão das técnicas baseadas em contexto. Uma outra, eh apresentação dessa técnica, uma outra aplicação muito clássica, né, da análise baseada em contexto é essa comparação de documentos, né.
essa similaridade. Então, para calcular, né, a proximidade entre 2 documentos de textos, por exemplo, existem muitos métodos, como a gente viu, né, a similaridade de cosseno, a distância de Manhattan, a distância euclidiana, e todos esses métodos, eles utilizam o modelo vetorial, né, que é utilizado para poder representar o texto nessa forma vetorial. E como o modelo vetorial, né, ele tem perda de qualidade, ele não de informação, né, ele não pode preservar a semântica que está ali no texto, original. Então nenhum desses métodos acima podem, na verdade, calcular o essa proximidade baseada em contexto, né, essa informação ela não é preservada. E aí, a gente vê, então, de onde que vem todo esse essa base, né, essa sustentação para poder desenvolver essas técnicas. Eh, as principais hipóteses aqui, que dão vazão para essas estratégias, são essas 2, mas existem outras também. Então essa hipótese distributiva da linguística, ela coloca que, eh as palavras que ocorrem em contextos semelhantes, elas tendem a ter significados semelhantes também. Então a gente vê que isso vem lá de 1954, né, colocando esse pressuposto, essa hipótese. Então, se palavras têm vetores, né, de linhas, parecidos em uma matriz, contexto, palavra, né, então elas tendem a ter significados semelhantes. Então aqui leva em consideração as linhas, né, os vetores linha dentro dessa matriz, formada por palavra e contexto. E a outra hipótese, né, do Bag of Words, ela assume que a frequência de palavras em um documento, ela tende a indicar a relevância do documento para uma pesquisa, né, para retornar como resultado de uma pesquisa. Então, se os documentos e o que eles chamam de pseudodocumentos, que são as buscas, né, eh, o que um sistema desse vai fazer é considerar uma busca como um documento e fazer essa comparação. Então, se os documentos e os pseudodocumentos, que são o que se quer buscar, eles têm vetores de coluna semelhantes, né, nessa matriz de termos e documentos, como o cálculo, né, do próprio, TF, então, eles tendem a ter significados também semelhantes. Então, são essas as 2 hipóteses que a gente mais verifica na nos trabalhos que levam em consideração, a análise baseada em contexto, né, dentro da mineração de texto. Então aqui, dentro de alguns cenários de uso, eu trouxe inicialmente 4 aqui, além daqueles 2 que eu citei, e mais um outro que é da língua portuguesa, que trazem resultados bem interessantes. Então esse primeiro aqui, que é um Extended VSM, né, que é um modelo vetorial, do espaço vetorial mesmo, modificado. O que que eles fazem, né? Eles trazem um modelo de representação de texto, né, um novo modelo, para capturar essa proximidade baseada em contexto, esse conceito de closeness, né, que eles trazem, entre 2 documentos de texto. Então, nesse paper aqui, eles propuseram um uma melhoria, né, uma modificação aqui no modelo, vetorial comum, e uma nova abordagem para encontrar essa proximidade baseada em contexto, levando em consideração sempre 2 documentos de texto. E para isso eles utilizam uma clusterização baseada em densidade. Esse modelo proposto por eles, né, eles até citam outros modelos, né, baseados em centroides, baseados em outros, em caminhos, mas esse modelo que eles propuseram também inclui posições de termos, que
que co-ocorrem, né, e que combinam, além da frequência como acontece no originalmente no modelo VSM, que é o modelo do TF e do IDF, que também podem ser utilizados para, identificar o contexto. Nesse outro trabalho aqui, eles fazem uma pesquisa de extração de tema, como na modelagem de tópicos, mas eles fazem extração de temas em documentos usando o reconhecimento de entidade nomeada. Então eles fazem um combinado de técnicas de processamento de linguagem natural e de reconhecimento de entidade nomeada, para minerar o contexto, né, para fazer essa mineração baseada em contexto. E isso para encontrar, então, identificar essas entidades e os seus relacionamentos, né. Então, eles propõem um vetor de contexto, que contém esse conjunto de documentos que é usado para extrair o contexto do documento. E para isso aqui, nesse caso aqui, né, eles utilizam um algoritmo de caminhos, eles fazem vários testes e chegam nos melhores parâmetros aqui, para poder fazer a clusterização e encontrar então esse agrupamento inerente ali nos documentos de texto, né, como que esses documentos podem ser agrupados de acordo com o contexto que eles estão, se referindo. Esse desenho aqui, inclusive, é desse último trabalho, que foi citado, né. Então ele mostra aqui o pipeline, né, dos documentos que são imputados no sistema, onde ele realiza uma série de pré-processamento em cada documento, como a gente viu, né, separando as sentenças, rotulando os termos, removendo os top words, sistemizando, né, as palavras. E aí eles aqui, ao invés de aplicar uma mineração baseada em conteúdo, como a abordagem tradicional, eles vão fazer essa mineração baseada em contexto. E para ir nessa fase onde eles vão usar um processamento de linguagem natural e o reconhecimento de entidades nomeadas, que inclusive é isso o título do artigo. E aí eles calculam, então, essa similaridade de documento baseado nesse contexto. Eles geram um ranking de similaridades dentro de cada, cluster, né. E aí rodam aqui o algoritmo do Caminhos e entregam, então, esses grupos de documentos, né, agrupados por contextos. Outros 2 usos de de da técnica, né, de análise baseada em contexto, um é esse aqui, que eles desenvolveram preditores personalizados, baseados em contextos, que vão predizer ali o comprimento, o tamanho, né, da resposta escrita, da resposta, né, dissertativa, assim, de questões abertas para estudantes da escola da educação básica, né. Isso é um trabalho que foi feito com muitos dados de alunos do Chile. Então eles analisaram 4 diferentes preditores, né, modelos preditivos personalizados e todos baseados em contexto, e esses preditores consideraram então que para cada estudante, né, o impacto histórico das respostas dos estudantes, de um número limitado de palavras-chaves, apresentam, eh, eles apresentam ali naquela questão. Então eles vão perceber que essa quantidade de palavras-chave vai ser a principal referência para poder predizer o tamanho dessa resposta que o aluno vai, fornecer nas questões abertas. Esse outro trabalho não é uma aplicação especificamente, mas como é um trabalho de revisão sistemática de literatura, se não me engano, de 13 ou 15 anos foi a janela de tempo que essa RSL cobriu. Então, ele analisou várias pesquisas, né, envolvendo análise de sentimento baseada em contexto.
E então essa revisão, ela explorou e analisou aqui muitos trabalhos existentes na análise de sentimento baseada em contexto. E, entregam ali algumas lacunas, né, e trabalhos futuros para esta área de análise de sentimento, que também é bastante vasta. Aqui eu localizei este trabalho, que também é na área da educação, assim como aquele outro lá do Chile, em que os pesquisadores fizeram então uma análise automatizada de conteúdo para discussões online, e utilizam esse conceito de presença cognitiva, que é um um conceito importante para abordagem, a técnica, né, de comunidades de prática. Então, no contexto educacional, eles colocam lá diferentes tipos de presença para classificar uma postagem em um fórum de discussão online, em atitudes, né, em discussões. E no discussão online eles trazem o mesmo conceito, dentro da metodologia de comunidade de prática. Então eles fizeram essa proposta aqui, eh, que vão analisar essas postagens em fóruns, são centenas de postagens em fóruns que eles analisaram dos alunos, para conseguir, identificar essa presença cognitiva, que na metodologia, que é a referência teórica deles, é a produção mais relevante, né, do ponto de vista educacional. Então, nesse paper aqui, eles investigam o impacto do contexto educacional na classificação automática de mensagens, de discussões online, né, como nos fóruns de discussão, de acordo com esse conceito de presença cognitiva. Então, o trabalho reportado aqui nesse paper, analisou mensagem fora discussão escritos na língua portuguesa, né, a partir de 2 diferentes cursos, que, foram 2 cursos de áreas diferentes, e eles utilizaram também grupos controle diferentes, para poder validar o modelo. Era um curso de biologia e um curso na área de tecnologia. E eles descobriram ali que, por mais que, estejam utilizando, eh, o léxico, né, da língua portuguesa e muitos documentos de referência para treinar um modelo, o modelo desenvolvido para um fórum de discussão na área de biologia, ele performa muito mal, ele executa muito mal no curso de tecnologia e vice-versa, né. Então, eles argumentam que realmente analisar o contexto, eh, fazer qualquer tipo de análise que leve em consideração o contexto, não dá para se reproduzir, né, uma solução de uma área para outra área. Então, é realmente a questão chave, né, da análise de contexto, que o contexto é muito importante, e ele é muito dinâmico, e muito domínio específico. Então, todos os esforços têm que ser dedicados realmente para analisar caso a caso, né, não tem ali um pipeline padrão ou, um modelo a ser seguido, porque por mais que seja no mesmo contexto, mas se o objetivo é diferente também, não se pode, né, aproveitar quase nada de um outro modelo. Então, achei que foi um trabalho interessante, que que foi feito aqui no Brasil também, e que abre ali várias lacunas, né, vários trabalhos futuros que eles apontaram exatamente por conta da dificuldade de trabalhar na língua portuguesa com esse tipo de técnica. E esses trabalhos, né, que eu citei, são esses que estão aqui, né, nas referências, e por fim, é isso. Obrigada e até mais.